No mundo do futebol, o treinador é uma das peças mais fundamentais de uma equipe. Afinal, é o cara que define as funções de todos os jogadores e prepara as táticas diferenciadas para que o time consiga desempenhar o seu melhor em campo. Claro que a qualidade dos jogadores disponíveis para ele é um fator a ser considerado, mas se o treinador não for dos melhores, não importa quão bons os jogadores sejam, cedo ou tarde vai dar ruim. E na seleção brasileira, apesar dos bons resultados no papel, muitas pessoas estão pedindo a saída do técnico Tite, porque o Brasil não anda desempenhando o futebol esperado. E com a Copa do Mundo chegando e a mudança recente na CBF, o plano dos caras agora é demitir o Tite e colocar o Renato Gaúcho como substituto. Por isso hoje, você vai conferir a provável mudança na seleção brasileira. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Você já ouviu falar da 1xBet? Essa é uma empresa global que está no mercado há 27 anos. É patrocinadora oficial do Barcelona, da La Liga e do Campeonato Italiano. A 1xBet é um site de apostas esportivas totalmente seguro que permite você apostar em diversos jogos de futebol pelo mundo e até mesmo em outros esportes como UFC, basquete, vôlei e vários outros. Eles são uma equipe de suporte que funciona 24 horas por dia, e você pode aproveitar os jogos da Premier League que vão acontecer no final de semana, como o clássico de Chelsea e Manchester City. E você ainda pode ganhar um bônus de R$800 utilizando o código promocional Gustavo1x. Para conhecer a 1xBet, é só ir no link que vai estar no comentário fixado. Quando o técnico Tite assumiu a seleção em 2016, após o Dunga sair do comando, ele tinha a missão de resgatar o bom desempenho do time canarinho e conquistar o mundo na Copa de 2018. Após assumir a equipe, ele deixou a impressão de que o primeiro objetivo estava sendo alcançado. A seleção fez bons jogos com vitórias consecutivas e o Tite conquistou moral e apoio no cenário nacional. Ele começou fazendo um ótimo trabalho, mas as primeiras críticas não demoraram a acontecer. Na primeira fase da Copa do Mundo, a seleção não encantou apesar de se classificar em primeiro, o que gerou preocupações acerca do trabalho do Tite. Depois da vitória sobre o México nas oitavas, a seleção acabou caindo para a Bélgica nas quartas de final. E daí em diante, apesar das vitórias, o trabalho do Tite passou a ser cada vez mais questionado, porque a seleção era o famoso vence, mas não convence. Mesmo em amistosos contra adversários inferiores, o time não encantava. Em uma pesquisa feita pelo site Gazeta Esportiva em 2019, antes da Copa América, 42% das pessoas que votaram avaliaram o trabalho do Tite como ruim, e apenas 12% como ótimo. Naquela Copa América, o Brasil foi campeão jogando em casa, e o treinador recuperou a moral com a torcida. Mas o tempo passou e o desempenho nas partidas seguintes não foi dos melhores, principalmente na Copa América 2020, que aconteceu esse ano, já que a seleção chegou à final aos trancos e barrancos com resultados medíocres, e perdeu para a Argentina em pleno Maracanã, depois de um jogo de sangrar os olhos do torcedor brasileiro. Apesar da derrota, o Tite continuou no comando da equipe, sob muitas críticas e insatisfação do torcedor brasileiro. Com o retorno das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, os resultados mais recentes não agradaram, apesar da equipe estar com 100% de aproveitamento na competição e na primeira posição. Segundo o jornalista Guilherme Amado do portal Metrópolis, após o presidente da CBF, Rogério Caboclo, ter sido afastado do cargo por conta de denúncias, a ideia dos atuais comandantes da CBF é demitir o Tite e contratar o Renato Gaúcho, atual treinador do Flamengo que vem fazendo um ótimo trabalho no time rubro-negro. Ele nunca escondeu o desejo de treinar a seleção, e apesar de ter chegado agora no Flamengo, a seleção não deixa de ser uma opção. No passado, o Caboclo tinha garantido o Tite pelo menos até o Mundial de 2022, mas como ele não está mais no comando da CBF, as chances da troca de técnico aumentaram. O ex-jogador Romário, que já foi eleito o melhor jogador do mundo e já foi campeão do mundo em 94, falou em uma entrevista essa semana e também sugeriu uma troca de técnico na seleção para a Copa do Mundo de 2022. Nós estamos próximos de uma Copa. Eu não sei se dá exatamente tempo de uma mudança de treinador, mas não sou mais a favor do Tite para treinador da seleção brasileira, principalmente pelos resultados negativos que a seleção vem adquirindo quando pega seleções iguais, pouco melhores ou muito melhores. A seleção tem apresentado um futebol muito ruim, tecnicamente falando, péssimo, e taticamente então, nem se fala. Para Romário, Renato Gaúcho seria o nome certo. É o treinador brasileiro que mais tem demonstrado resultados positivos. Ele me parece ser o mais competente. Ele é muito mais ousado, definitivamente entendeu como é o futebol moderno. O Renato, na minha opinião, tem a confiança do grupo onde ele é o treinador. Hoje no futebol brasileiro, o Flamengo e o Atlético Mineiro são os dois melhores times e estão fazendo campanhas fantásticas no Brasileirão e na Libertadores. O Flamengo fez boas contratações na última janela de transferências, alguns por empréstimos, mas a maioria a custo zero. Individualmente, o jogador em destaque é o Gabigol, que tem 6 gols em 7 partidas no Brasileirão. E na atual Libertadores, é o artilheiro com 10 gols em 11 jogos.
Mas recentemente, ele virou assunto na seleção porque o ex-jogador Vampeta falou que o Tite o odeia. Eu tenho absoluta certeza porque sou do meio da bola, sei dos bastidores. O Gabigol só é convocado pelo Tite por causa da opinião pública. Pelo Tite, o Gabriel ficava longe da seleção. A informação é certeira. O Tite falou que ele é o pior jogador com quem ele já trabalhou como pessoa. O Tite falou isso para minha fonte, disse o Vampeta na rádio Jovem Pan. Sob o comando do Tite, o Gabigol até hoje não jogou bem. E o treinador também foi muito criticado nos jogos recentes, porque alguns dos jogadores estavam em posições que não eram as de costume. Depois do jogo contra o Chile nas eliminatórias, segundo o Neto, o Gabigol e o Lucas Paquetá jogaram aquele jogo como laterais, e isso prejudicou o desempenho deles em campo. Para muitos, o Renato Gaúcho será o novo treinador da seleção em breve, e que ele só não vai se não quiser. Quando chegou ao Flamengo, ele realmente mudou a atmosfera da equipe, porque entrou em uma certa sintonia com os jogadores, e ele tem a cara do Flamengo. Ele foi o técnico com o melhor início de trabalho na história do clube. 18 jogos, 15 vitórias, 1 empate e 2 derrotas até o momento. O time está a um passo da final da Libertadores, depois de vencer o Barcelona de Guayaquil por 2-0. No Campeonato Brasileiro, está na terceira posição com 3 rodadas a menos, e também está na semifinal da Copa do Brasil. De fato, está sendo uma baita campanha, e vai ser difícil ele querer deixar o Flamengo agora. Nessa atual fase decisiva é importante, mas aparentemente a CBF vai tentar contratá-lo. As críticas em cima do trabalho do Tite são grandes, principalmente porque o futebol da seleção não está sendo convincente apesar das vitórias. Se pegar uma seleção forte da Europa, vai sofrer mais do que já está sofrendo com as seleções de nível técnico inferior. Faço as palavras do Romário as minhas. A gente vai torcer pro Brasil ser campeão no ano que vem, para não passar esse ciclo de novo de 24 anos sem vencer. Mas vai ser difícil com esse time que tá aí. Com essa forma de jogar, o Brasil vai ser atropelado. Tomara que eu esteja enganado, disse o baixinho. Não adianta dar uma Ferrari para um cara braço que ele vai acabar batendo. E o mesmo serve no futebol. Não basta ter jogadores bons se o técnico for ruim. No caso do Tite, ele é um ótimo treinador, mas não está tendo um bom desempenho no time canarinho. Para muitos, o Renato Gaúcho é de longe o melhor técnico brasileiro no momento, e é o nome ideal para o lugar do Tite na seleção. O problema é que a Copa é logo ali, no próximo ano, e o tempo de trabalho seria apertado. Já outros torcedores dizem que é melhor deixar o Tite no comando, e que os resultados do Renato Gaúcho só estão favoráveis porque o elenco do Flamengo está recheado de jogadores de ponta, desde os titulares até a reserva. O assunto está rendendo discussões nas páginas sobre futebol, nos programas esportivos e até ex-jogadores já entraram no meio. Mas para você, o Tite deve continuar no comando da seleção ou o Renato Gaúcho deve ser o novo técnico? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.